Boa noite, serionautas. O meu nome é Tirzá e este é o canal Minha Série Minha Vida. E eu já começo pedindo aquele like, já comecei com essa introdução sensacional do tema de abertura da melhor série de todos os tempos, Os Sopranos, ou Família Soprano. E então deixe aquele like, comente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Este canal está paradinho, né? Ali, 154 pessoas. Difícil demais, difícil conseguir inscritos, mas a gente vai, segue em frente e tem esperança. E eu estou aqui com as minhas bochechas bem avermelhadas, porque eu passei um blush exagerado e hoje não estou de peruca porque está muito quente. Mas vamos lá, como prometido, eu ontem fiz um vídeo falando do filme, da prequela, do filme que conta o antes. Ai, peraí, que eu desmarquei um negócio aqui importante. Do antes, né, dos primórdios da família Soprano, da história de Tony Soprano, quando jovem, quando criança, os muitos santos de Newark. Então, acabei vendo o filme. Ai, gente, eu tenho tanta coisa para falar, então eu vou tentar, assim, resumir, né, mais ou menos. Bom, nós não temos problemas aqui com spoiler, porque, gente, Soprano aconteceu em 2007, né? Então, a série teve 6 temporadas, a primeira temporada foi em 2007, então, assim, spoiler não é o caso aqui, até porque este filme, ele de fato, depois de ter visto, eu confirmo de que ele é feito para os fãs de Soprano. Quem nunca viu Soprano, quem não entende a cosmologia, o universo de Soprano, vai ver um filme e vai dizer, ah, é um filme de mafioso, bababá, bababá, bababá. Pode até achar o filme legal e tal, porque não tem como não gostar daquela fotografia, os atores são espetaculares, alguns, né? Mas não vai ter o mesmo significado para nós, os fanáticos, os usuários pesados, os viciados em Sopranos. Eu digo que quem é viciado em Soprano é assim, vai vendo Soprano durante a sua vida toda. E aí, por exemplo, eu vi esse filme, agora eu já quero ver Soprano de novo. Mas eu já vi Soprano o ano passado, eu acho. E no outro, e no outro, e no outro. Então, assim, não dá. Eu tô me controlando, né? Porque isso é uma espécie de vício, assim, então é bem complicado. Ah, gente, eu vou tomar um pouquinho de Coca-Cola, porque tá muito quente. Eu não tomo refrigerante, mas hoje eu tô tomando. Ou melhor, eu tomo de vez em quando. Bom, então vamos lá falar deste filme, o que eu achei. As pessoas estão, assim, realmente metendo o pau no filme. As pessoas que eu digo assim, né, os críticos e tal, falando que a história, falando do enredo, do roteiro, que tá cheio de clichês e tal, mas eu vou discordar assim radicalmente, porque eu vou dar as minhas impressões. E as minhas impressões, assim, foram as melhores. Aí eu vou explicar por que eu acho que as minhas impressões foram as melhores. Bom, eu acho assim, poderiam ter mil vieses para tratar com o jovem Tony Soprano. E as mulheres na vida de Tony Soprano sempre foram muito importantes. Então, realmente, o filme, ele resolve, por algum motivo que a gente não sabe exatamente qual é, não dar uma ênfase nas mulheres da vida do Tony Soprano. E as duas mulheres fortes da vida do Soprano, além da Carmela, porque a Carmela ela só aparece assim numa cena finalzinho e tal, então eu nem vou colocar a Carmela na jogada. Mas as duas mulheres que aparecem na vida do jovem, da criança e do jovem Soprano, que são a Janice e a Lívia, elas são exploradas. A Janice quase não vemos a Janice ali realmente, né? Um papel assim bem secundário naquele momento.
do jovem e na escolha do roteiro. E a Lívia, a grande Lívia, a monstruosa Lívia, enfim, aquela mulher. Quem viu Soprano sabe do que eu estou falando. Ela, por mais que ela não tenha tido ênfase no filme, é impossível que uma personagem do peso daquela e do peso que ela tem na vida de Tony Soprano, que ela não estivesse ali em evidência. Mas a evidência dela fica, digamos, em segundo plano em relação a Dick Montesante, que é, digamos, o personagem principal deste enredo do filme. É o mafioso que toma as dores de Tony Soprano, um jovem que ali já sente na sua família disfuncional que ele está sozinho. E aí Dick Montesante, que por sinal é pai do nosso glorioso Christopher Montesante, este é o personagem principal que vai ser o condutor da narrativa do filme. Bom, dito isso, que poderia ter tido outro enfoque, que poderiam ter, assim, analisando a série Soprano, que eles poderiam ter realmente enfatizado essa relação com essas mulheres, ou até mesmo com o pai do Johnny, né? Johnny aparece, claro, no filme, mas o Johnny sempre foi ausente, né? E continuou com essa ausência no filme. Então, é um papel que eu também considero quase que praticamente secundário. Mas dito isso, dito que o filme poderia ter, assim, estado nas entranhas de dentro da família, né? Nas entranhas do núcleo, do núcleo mais direto de Tony, né? Que no caso seria a Lívia, o Johnny e a irmã Janice. Dito isso, aí que eu acho que poderia ter sido uma espécie de escolha, eu acho que o filme é muito bom. Mas por que ele é muito bom? Bom, ele é muito bom porque ele fala de Sopranos, né? Ele faz nos lembrar dos Sopranos. E qualquer coisa que nos faça lembrar dos Sopranos é sempre muito bom. Outra coisa, o roteiro, a produção e tudo mais é do David Chase. Ele é um gênio, gente, ele é um gênio. Não importa, é ruim, é bom, o cara é um gênio, um gênio. Então, vamos lá, este gênio escolheu um viés e aí nós adentramos na história do jovem Tony Soprano. Começa com um artista que eu não anotei o nome, ele criança, bochechudinho, uma fofura. Ele pequeno é muito bom de ver assim, né? E ali ele já criança, você vai... E aí que eu digo que o filme é bom, né? Primeiro, diálogos primorosos, absurdamente primorosos e maravilhosos. Isso é uma coisa que eu não vi ninguém comentando. As pessoas ficam tão ligadas na trama, no enredo, e elas esquecem o que talvez Soprano tenha de mais incrível, que é a profundidade dos personagens e os diálogos, né? A coisa toda como se dá através daqueles diálogos maravilhosos, aquele humor sarcástico, aquelas sacadas geniais. Não existe uma palavra fora do lugar. Então ninguém fala dos diálogos do filme. E os diálogos são perfeitos, são maravilhosos. Os diálogos fazem com que você queira ver o filme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Assim como a série Soprano. E é esta uma das facetas geniais de David Chase. É o diálogo perfeito por excelência. Então temos aqueles diálogos maravilhosos e temos em todas as entrelinhas da narrativa a história do pequeno Tony. Bom, aí Tony cresce e vira o Tony adolescente, o Tony já com 16, 17 anos, não sei exatamente. E aí, gente, aí a gente chora. Aí a gente chora porque ele é interpretado por Michael Gandolfini, que é o filho de James Gandolfini. E ele é igual ao James Gandolfini. Aqueles olhos, o olhar... Meu Deus, a semelhança é impressionante. E aí você olha aquilo e você fala, caramba!
E aí a história toda se desenrola com este jovem. E aí é muito interessante, assim, o que me pegou muito, assim, no filme, né? Que nos pequenos detalhes você vê por que é que o Tony se transforma no Tony Soprano, no capo, no chefe. E é tudo muito sutil, sabe, gente? Nem tão sutil, mas é muito sutil. Então, só isso pra mim, o filme já seria uma maravilha. Já seria uma maravilha. Fotografia maravilhosa, aquela violência que a gente já conhece. Aquelas que é outra coisa que eu acho que tem a ver com a genialidade da série Soprano e que isso está assim no filme, que é o que a gente chama da violência impulsiva gratuita, né? Que é como se Soprano nos mostrou assim, meio que o teatro do absurdo do humano, no sentido de como um ser humano pode se deixar levar por uma ira e por uma raiva e num momento de loucura matar, assassinar, esquartejar e minutos depois o que aconteceu, o que houve. Então isso é feito com maestria na série toda dos Sopranos, né? E não poderia ser diferente no filme, a mesma coisa, né? A gente vai ter ali os impulsos raivosos daquele ambiente dos mafiosos e as coisas acontecendo. E também teremos no enredo um momento que é um momento muito importante, 1967, que foi o conflito racial entre os negros e os italianos em New Jersey. Então, a narrativa vai se passar nesse contexto e a história vai estar inserida nesse contexto. E aí temos a participação deixa eu anotar o nome dele, de Leslie Odom Jr., que faz o papel de Harold. E aí todo um contexto que vai se desenrolar, não vou dar todo o spoiler aqui, dentro dessa questão dos conflitos raciais. O filme pega um pouco leve, porque na série você vê a questão do racismo, a questão de como os italianos lidavam com os negros, e é barra pesada mesmo. A série, ela dá um passo atrás e suaviza um pouco esta relação, ainda que isso apareça de forma bem pesada, porque é o David Chase, gente, e ele não abre mão, digamos assim, daquela cosmologia e daquele universo dos Sopranos. Vi muita gente falando assim, mas os personagens de Paulie e do Sil são inexpressivos, mas não é que eles são inexpressivos, ao meu ver. Eu acho que eles aparecem pouco e são bem coadjuvantes mesmo. E é muito difícil, né, você pegar um jovem para interpretar o Sil, né, a interpretação do Steven Van Zandt, que é sensacional, ou então o Paulie com Tony Sirico, que são atores assim, enfim, né, gente, não tem nem o que dizer. E temos também a participação de Ray Liotta, que sempre tem que aparecer num filme de máfia, como o tio de Dick Montesante, que, enfim, tem toda uma história ali que acontece e é bem interessante esse tio que tá preso e os diálogos, como sempre, primorosos, que aparecem do Dick Montesante com este tio na prisão, né? Sempre tem alguém preso. E é isso, gente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você é um fã de Sopranos, assista o filme logo. É maravilhoso de ver aqueles diálogos, é maravilhoso de ver aqueles enterros maravilhosos, maravilhoso de ver aquelas mulheres que aí, assim, vão dizer, como sempre, as mulheres são aquelas bonequinhas. Bom, é aquele universo que eles estão retratando, né, gente? E é isso mesmo, né? Ali as mulheres são subjugadas e tal. Não vou nem entrar nesse aspecto, né, gente? Senão a pessoa não vai nem ver Soprano. Mas, enfim, temos uma participação especial que eu esqueci de colocar o nome da atriz.
Ai, gente, esqueci de botar o nome dela, mas enfim, ela faz o papel da. Ela vem da Itália e se casa com o pai deste personagem principal, que é o Dick Montesanti, e aí muita coisa se desenrola. Ele é interpretado por Alessandro Nivola, acho que é uma interpretação boa, sim. As pessoas falam, fraco, tudo clichê. Não achei nada disso. Simplesmente porque, gente, com uma equipe dessa, com uma direção dessa, com David Chase, com Alan Taylor na direção, por mais que tente ficar ruim, é impossível, né? Então, assim, recomendo que vocês vejam o filme, né? Os Muitos Santos de New York. Adorei ter visto, matei as minhas saudades de Soprano, vou ter que me controlar para não querer ver a série de novo. E assim, a cereja do bolo é ver realmente o Michael Gandolfini nesta homenagem ao pai dele, ao James Gandolfini, fazendo um papel incrível do Tony jovem, os olhares, os trejeitos, parabéns, nota 10, esse menino nos alivia um pouco o coração ver o Michael Gandolfini interpretando o Tony Soprano jovem. Então, acho que é isso, gente. Lembrando que eu falei deste livro para vocês ontem, que eu falei que eram homens maus, não eram homens difíceis. Opa, é assim? Ah, mas acho que aparece certo, né? Homens Difíceis é um livro sensacional, é meio que um livro meu de cabeceira que eu fico lendo porque eu adoro séries. E por que eu coloquei a música da introdução? Porque eu começo a ler e aí eu fico relendo e lendo e relendo, e aí é tão gostoso de ler esse livro. Vou ler só um trechinho para vocês, assim. Todos os detalhes são interessantes. Então, ele, no capítulo 5, vai estar falando de Sopranos e começa falando do tema da abertura, e por isso eu coloquei o tema, né? O tema de abertura de Família Soprano era um remix de uma canção de 1997 de uma banda londrina praticamente desconhecida, chamada Alabama 3. E obcecada com os Estados Unidos, onde se apresentavam como A3 a fim de evitar problemas legais com a banda Alabama. Quando se ouvia essa música pela primeira vez, ela parecia uma escolha estranha, quase perversa, para um programa tão focado em seu próprio mundo social e muito menos italiana ou gerciana do que a outra preferência de Chase para a canção tema, Complicated Shadows, de Elvis Costello. Mas desde o começo, Chase se mostrara discreto quanto a escolhas musicais mais diretas. Levaria algum tempo até ele pensar em Springs e Sinatra. E a envolvente e discordante Wake Up This Morning rapidamente se tornou inseparável do programa e tão intrínseca ao efeito que ele causava que logo ficou impossível saber se tinha sido um caso de escolha perfeita desde o princípio ou se simplesmente tinha sido modificada pelo conteúdo ao qual servia de introdução. Gente, olha que genial isso! Ele começa já falando do tema, né, da entrada que ficou emblemático dos Sopranos, né? Então é isso. Bom, eu vou terminar esse vídeo aqui, ele ficou um pouco longo, mas eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre o Soprano, sobre os personagens, sobre esse novo filme, sobre o David Chase, sobre como é difícil lidar com um vício em Sopranos, porque daí você quer ficar vendo a série o tempo todo, mas eu vou terminando aqui, pedindo aquele like, aquele comentário, e vou deixar vocês com um trechinho do início do filme que eu vou gravar aqui, e que é bem interessante, e a narração é com a voz de nada mais, nada menos do que do personagem, né, Christopher, um dos meus personagens preferidos, né, Christopher Moltisanti. Então, eu deixo vocês com um pedacinho, com um gostinho, para instigar vocês a assistir Os Muitos Santos de New York. E se você não assistiu a série
Sopranos, assista, vale muito a pena, é uma obra-prima. Beijo e até a próxima. Talvez eu grave um vídeo ainda hoje, viu? Que eu tô bem acordada tomando essa Coca-Cola e eu vou assistir um filme e se eu tiver animada, eu gravo hoje ainda. Se não, amanhã ou depois. Tchau, tchau. She was furious with me because if I had my law degree, I could have represented us. The jury ruled against me. I told my lawyer I considered suicide. I drove home from Nyack, and guess what? She had left me. I recall almost a sigh of relief. Lasting impression on my life. My first child came easy enough, but with Patricia, they had to open me up under anesthesia. I've often thought that perhaps they I told them when I got here. Okay, I explored the criminal lifestyle, but I was an altar boy, for Christ's sake. Moltisanti is a religious name, and still I'm fucked. I met death on Route 23, not too far from here. But that was much later.